As causas da Guerra de 1812 estavam intrinsecamente ligadas ao turbilhão geopolítico que dominava o mundo no início do século XIX. Como nação emergente, os Estados Unidos buscavam afirmar sua neutralidade e prosperidade comercial em meio ao gigantesco conflito entre a Grã-Bretanha e a França napoleônica. A Guerra Europeia desencadeou uma disputa feroz pela supremacia marítima, na qual a Grã-Bretanha tentou sufocar o comércio francês por meio de bloqueios navais. A França, por seu turno, procurava compensar sua inferioridade naval, estabelecendo barreiras econômicas no continente. Nesse contexto, os britânicos promulgaram as chamadas Ordens em Conselho, Orders in Council, um conjunto de decretos que restringiam rigorosamente o comércio neutro. Segundo tais medidas, qualquer navio com destino a portos europeus deveria, antes, passar por um porto britânico para inspeção e pagamento de tarifas. A França, em reação direta, decretou o bloqueio continental, proibindo que territórios sob sua influência mantivessem relações comerciais com a Grã-Bretanha. Com o Atlântico envolto em cerco econômico recíproco, a neutralidade americana tornou-se alvo constante de violações. Os Estados Unidos, cuja economia dependia fortemente do comércio marítimo, sofreram duramente com essas medidas. Navios mercantes americanos eram frequentemente interceptados, confiscados ou impedidos de circular, ferindo direitos de navegação garantidos pelo direito internacional da época. A Grã-Bretanha, dominadora dos mares, mostrou-se especialmente agressiva na aplicação das ordens. A prática de impressment, pela qual marinheiros americanos eram tomados à força sob pretexto de deserção, aprofundou ainda mais o ressentimento norte-americano contra o Império Britânico. O incidente do USS Chesapeake, em 1807, no qual um navio de guerra americano foi atacado por uma fragata britânica, tornou evidente a vulnerabilidade dos Estados Unidos e inflamou o sentimento de ultrajem público, intensificando a pressão por uma resposta governamental contundente. Em reação às contínuas afrontas à sua soberania marítima, o governo de Thomas Jefferson aprovou o Embargo de 1807, que suspendeu todo o comércio internacional americano. Jefferson acreditava que tal medida pressionaria as potências europeias a respeitarem a neutralidade dos Estados Unidos. Contudo, o embargo de 1807 revelou-se economicamente desastroso para os próprios americanos. Portos tornaram-se silenciosos, navios foram deixados inativos e regiões dependentes do comércio, como New England, enfrentaram profundas crises financeiras e desemprego em massa. Politicamente, o embargo de 1807 aprofundou divisões internas. Os federalistas, concentrados no Nordeste, denunciaram a política de Jefferson como destruidora do comércio e excessivamente punitiva aos interesses americanos, enquanto os republicanos tentavam defender o princípio da neutralidade a todo custo. Em 1809, diante do fracasso econômico e da impopularidade generalizada, o embargo foi substituído pelo Non-Intercourse Act, que permitia o comércio com o mundo, exceto com França e Grã-Bretanha. A medida, no entanto, pouco alterou a realidade das tensões internacionais. Posteriormente, a Lei McCombs Bill No. 2, 1810, reabriu o comércio com Londres e Paris, mas ameaçava reestabelecer restrições contra o país que continuasse violando a neutralidade americana. Napoleão prontamente declarou respeito aos direitos dos Estados Unidos, ainda que apenas nominalmente. A Grã-Bretanha, porém, persistiu em sua política de inspeções e impressment, mantendo postura inflexível quanto ao controle dos mares. A paciência americana, já desgastada, começou a se esgotar, e a via diplomática parecia cada vez mais incapaz de restabelecer a normalidade. As tensões marítimas, embora centrais, não eram o único fator em jogo. A expansão para o oeste continuava a ser um objetivo estratégico dos Estados Unidos, e a Grã-Bretanha, através de sua influência sobre povos indígenas aliados, representava um obstáculo ao avanço territorial americano. Muitos estadunidenses acreditavam que o Canadá, colônia britânica próxima e pouco defendida,
constituía uma presa fácil e que sua eventual conquista enfraqueceria decisivamente o poder britânico na América do Norte. Dentro do governo dos Estados Unidos, emergia um novo grupo de líderes políticos, os War Hawks. Jovens congressistas como Henry Clay e Josie Calhoun defendiam abertamente a guerra, exaltando a honra nacional e o destino expansionista da República. Os War Hawks pressionavam o presidente Madison e seu gabinete, argumentando que qualquer concessão aos britânicos significaria abdicação dos princípios de liberdade que haviam fundado o país. A honra marítima e o comércio livre eram vistos como pilares inegociáveis. Ao mesmo tempo, eles estimulavam a ideia de que os britânicos armavam e incentivavam ataques indígenas na fronteira ocidental, transformando o conflito por território num elemento integral do confronto diplomático. À medida que a retórica beligerante ganhava força, a diplomacia norte-americana parecia ficar sem alternativas. Negociações com Londres fracassavam repetidamente, pois a Grã-Bretanha, envolvida contra Napoleão, se recusava a fazer concessões substanciais. O clamor popular, alimentado pela indignação nacionalista e por interesses econômicos expansionistas, tornava cada vez mais plausível a ideia de que, somente pela guerra, os Estados Unidos garantiriam seus direitos. Assim, ao final da primeira década do século XIX, o caminho para as hostilidades estava inevitavelmente traçado. Os Estados Unidos acreditaram que a defesa de sua neutralidade e de seus interesses comerciais só poderia ser assegurada por meio das armas, inaugurando-se assim os derradeiros passos rumo à Guerra de 1812.